Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Sansei do Japão para vocês. Hoje o vídeo será sobre certificado de elegibilidade. Hoje nós vamos falar um pouco de quais os documentos necessários para a emissão desse certificado, o que ele significa. E aí no decorrer do vídeo a gente vai conversando sobre isso, ok? Bom, primeira coisa, a gente precisa definir, saber o que é o certificado de elegibilidade, tá? Eu tô com uma colinha aqui para poder explicar para vocês mais ou menos o que significa o certificado, tá? Bom, o certificado de elegibilidade é uma qualificação para solicitação de visto de permanência aqui no Japão. Ele é emitido pelo Ministério da Justiça aqui no Japão, que reconhece a intenção de entrada do estrangeiro aqui no Japão, tá? E esse certificado acelera a solicitação do visto no Brasil, tá? Então, resumindo, o certificado de elegibilidade é uma autorização que o Ministério da Justiça aqui do Japão concede ao estrangeiro que quer vir para o Japão trabalhar. Ele acelera a emissão de visto aí no Brasil, tá? Eu fiz a solicitação desse certificado agora no dia 10 passado, hoje faz uma semana que eu solicitei, tá? E eu tenho aqui a relação de documentos que você vai precisar para enviar, tá? Aqui para o Japão, para algum parente seu, algum representante seu aqui no Japão, tem que ser da família, né? O certificado de elegibilidade, ele é como se fosse uma autorização, né, da emissão do visto aí no Brasil, autorizando o estrangeiro vir para o Japão com o intuito de morar aqui ou de trabalhar aqui por certo tempo, tá? Isso depende muito do tipo de visto que você vai solicitar, tá? Bom, os documentos necessários é uma listinha. Então o que acontece? Você que está aí no Brasil, você precisa ter um parente aqui no Japão, tá? Precisa ser da sua família, né? Tanto por parte de pai ou parte de mãe, isso depende. E ele tem que fazer essa solicitação junto à imigração aqui no Japão, tá? Então, o que acontece? O que você precisa saber? O seu parente, ele vai precisar entregar alguns documentos na imigração, junto com os documentos que você precisará enviar do Brasil para cá, tá? Bom, o seu parente aqui no Japão, ele será o seu fiador, né? Ou seja, ele será o seu representante aqui no Japão, será o seu responsável aqui no Japão, tá? Para essa emissão do certificado. Então, ele precisa entregar, a maior parte do documento aqui é da parte do responsável, do fiador, tá? Ele vai precisar entregar uma série de documentos para a imigração aqui, comprovando que ele, né, tem condições de chamar você aí no Brasil e sustentar você aqui, caso você não consiga arrumar trabalho, caso você não tenha condições de se manter aqui no Japão, o responsável por você será o seu parente aqui que está solicitando o certificado, tá? Bom, o que ele vai precisar solicitar? Quais os documentos que ele vai precisar entregar lá na imigração? Bom, seria atestado de trabalho, comprovante de residência, os 3 últimos olerite, tá? Cópia do Zairukado, que seria o cartão de permanência, né? Que chama? O cartão de permanência, que é o Zairukado. Cópia do passaporte, onde contém a foto, os dados, o visto de permanência, enfim. Cópia autenticada da certidão de nascimento dele. Cópia autenticada do casamento, se ele for casado, tá? Cópia autenticada do nascimento do pai, da parte descendente. Se for do pai, que é o descendente, então a cópia de nascimento dele, ou da mãe, tá? Cópia de casamento autenticada, esses documentos são todos autenticados, tá? Atestado de quitação
de impostos. Como aqui nós temos que pagar o imposto da prefeitura, imposto municipal, imposto de carro, essas coisas, a gente tem que ir na prefeitura solicitar essa emissão de esse atestado de quitação na prefeitura, tá? Isso ele sabe direitinho como que funciona, é só ele na prefeitura da região dele e solicitar isso diretamente na prefeitura, que é emitido um documento referente a essa declaração aí. Declaração do imposto de renda, né? Dizendo que ele fez a declaração do imposto de renda dele todos os anos, dependendo da quantidade de tempo que ele tiver aqui no Brasil, aqui no Japão, tá? Ele já tem essa declaração do imposto de renda. No meu caso, eu estou chamando a minha família, tá? Estou chamando a minha esposa e meus filhos. Porém, eu tenho apenas 4 meses de Japão, né? Vou fazer 5 meses agora. Então, eu não tenho esses documentos, essa declaração de imposto, de quitação de imposto da prefeitura, né? E não tenho também a declaração de imposto de renda, porque aqui o imposto de renda ele é contado, assim como o imposto da prefeitura, é contado a partir de 1 ano, né? Então eu não tenho 1 ano de Japão ainda, então eu não preciso entregar esses documentos aqui. Mas para algum parente seu que já esteja aqui há algum tempo, então você vai precisar entregar todos esses documentos aí, tá? Então vamos lá, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui toda essa relação discriminada direitinho. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Bom, agora o documento da pessoa aí no Brasil. O que você vai precisar mandar para o seu parente aqui? Foto 3x4 com fundo branco, tá? Não pode usar boné, foto para documento normal, tá? Algumas fotos, dependendo da situação, você vai precisar mandar algumas fotos de família. Se caso você, por exemplo, não é descendente, né? Que nem no meu caso a minha esposa não é descendente, tá? Eu sou a parte descendente e ela não é. Então, eles pedem para que você mande algumas fotos de família junto com seu parente descendente. Por exemplo, no meu caso do meu pai, né? Foto da minha esposa com meu pai, né? Foto da minha esposa com meus irmãos, foto da minha esposa com algum parente, algum vô meu, alguma coisa assim nesse sentido. Então não precisa ser muita foto, né? Pode ser no mínimo 6 fotos, tá? Tem que ser no mínimo 6 fotos, e aí a quantidade pode ser 12, pode ser 10, não precisa ser tanta foto assim, tá? Isso é mais para comprovar que você realmente é casado com um descendente, né? Para comprovar isso e para que eles vejam que realmente você faz parte da família, tá? Isso para caso que quem não é descendente, tá? Quem é descendente não precisa de nada disso porque você já está comprovando no documento da certidão de nascimento. Então, outra coisa, você vai precisar do passaporte, né? Cópia do passaporte válido, certidão de nascimento autenticada, precisa ser uma certidão atual, não pode ser uma certidão antiga, tá? Segunda via atual. Certidão de casamento, né? No meu caso foi a certidão de casamento, né? E aqui o seu parente também vai precisar comprar 5 selos de 82 ienes. Porque quando você recebe a autorização do consulado, da imigração, você dá entrada, né, nos documentos, e essa autorização ela vem via correio, tá? Eles não vão te ligar, eles não vão te avisar, não vão fazer nada. Simplesmente vão te mandar o certificado ou não, tá? O certificado, ele não é garantido, tá? Ele pode ter negação também, exatamente como visto. Agora, para que serve esse certificado? Esse certificado, como eu falei no começo, ele serve como se fosse uma pré-autorização da solicitação do visto, né? Da entrega do visto aí no Brasil. Uma vez que você esteja com o certificado na mão, você vai precisar ainda solicitar o visto na imigração do Japão aí no Brasil, tá? No consulado do Japão aí no Brasil. Então você vai precisar de alguns outros documentos também aí no Brasil,
que teoricamente seria mais ou menos os mesmos documentos que você mandou para cá. Seria passaporte, certidão de nascimento, foto, essas coisas, para eles poderem dar entrada aí no Brasil. Isso, para que serve o certificado de... tem algumas cidades no Brasil que não solicita, não é obrigatório você entregar o certificado de elegibilidade, tá? Sendo que entre outras cidades, por exemplo, São Paulo não solicita, né? Mas o certificado serve para quê? Justamente para acelerar, né? Porque você já vai ter uma pré-autorização aqui do Japão sendo mandada para vocês aí no Brasil, né? Então, isso facilita bastante o visto. Dizem que o visto, em torno de uma semana, sai o visto aí no Brasil, com o certificado de elegibilidade, tá? Aqui no Japão, o que acontece? Quando você dá a entrada aqui, você tem que esperar o tempo, né, que o visto, que o certificado sai, né? Assim como o visto aí no Japão. Se você dá a entrada, eu no meu caso, saiu em 3 meses. Teve outros casos que saíram em 4 meses, outros saiu em 2 meses, quer dizer, isso varia muito. Então, o certificado, quando é solicitado aqui, ele também demora, tá? Então a gente tem que esperar. Houve casos que saiu também aqui em uma semana, em apenas 6 dias já tinha saído o visto ou certificado de elegibilidade. Então isso depende muito, não sei qual o critério que eles usam, né? Mas assim como o visto pode sair, assim também pode ser negado. Então não é uma garantia de que o certificado vá sair, mas você tem essa possibilidade de acelerar esse processo, tá? Como se fosse 50% do caminho aí, porque você já vai ter uma pré-autorização do Japão, certo? Com o certificado de elegibilidade. Então, esse vídeo mais para explicar para vocês essa possibilidade, né? Você que está com intenção de vir para o Japão, tá vendo alguma dificuldade aí de solicitar o visto e tudo, seria ideal, né? Seria melhor que você solicitasse junto com um parente seu aqui no Japão esse certificado, né, de elegibilidade, para que você possa acelerar o processo aí no Brasil. Então, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo todos os documentos que vocês vão precisar direitinho. E aqui, queria agradecer todos os inscritos no canal. Eu vi que o canal tem crescido bastante, já estamos chegando aí a quase 200 inscritos. Eu quero realmente agradecer vocês, né? Devido à nossa correria aqui do dia a dia, a gente não tem muito tempo, né, de fazer vídeo, de postar vídeos aí para vocês, mas logo isso, essa condição aí, a gente espera que vá mudar e a gente tenha mais tempo aí para postar para vocês as curiosidades do Japão, com algumas dicas que possam ajudar todos aí que têm a intenção de vir para o Japão, ok? Então eu queria agradecer mais uma vez a todos os inscritos, todos aqueles que têm chegado no nosso canal aí recentemente. Não esqueça de deixar o seu curtir aí, né, no vídeo, deixar o seu comentário aqui com as suas dúvidas e até o próximo vídeo, ok? Fica com Deus aí e um grande abraço. Fui!